Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que a presença de Deus está na nossa casa, a presença de Deus está no nosso caminho, está no nosso trabalho, está em todas as áreas da nossa vida, assim como a casa de Obed prosperou em tudo. A casa de Obed fluiu através da presença do Senhor. Da mesma maneira, a nossa vida seja totalmente tocada, respaldada, avivada, ativada pela Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós precisamos da Tua presença. Nós clamamos o nome de Jesus Cristo aqui e pedimos com que a presença do Espírito Santo nos fortaleça, a presença do Espírito Santo nos capacite, a presença do Espírito Santo venha sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Oramos o nome de Jesus, Senhor, para que a nossa casa esteja em casa firme, a nossa casa esteja respaldada na presença do Senhor. Declaramos a nossa dependência de Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti, Jesus. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu toque, do Teu fluir em nossa vida. Reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Sim, ó Deus, Tu és o Deus da nossa vida. Tu és Jeová Tsebaô. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Senhor dos exércitos. É Deus que guerreia em favor das nossas batalhas. Como está escrito na Tua palavra, Senhor, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está pelejando em favor de nós, da nossa casa. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Apresentamos tudo que temos e tudo que somos diante de Ti e Te pedimos, guarda os nossos passos, guarda o nosso amanhã, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Doce presença de Deus é que nós precisamos. Doce presença do Senhor. Necessitamos dessa presença. O que somos sem essa presença? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. E a palavra é como lidar com situações feias. Como lidar com situações que não são aprazíveis. Na vida todos nós enfrentamos o bom, o ruim e o feio. Amamos os bons momentos em que vemos o favor de Deus e as portas se abrirem diante de nós. Vivemos momentos de grande alegria, momentos de felicidade, quando uma criança nasce, quando Deus abre uma porta, quando vemos o cumprimento de coisas que o Senhor tem para nós. Mas não podemos ignorar que são nos momentos feios que mais nós crescemos. São nos momentos de dificuldade que conhecemos a destra do Senhor e que vivemos experiências ímpares que marcam a nossa trajetória aqui nessa terra. Deus não permitirá uma dificuldade se Ele não for usar para um propósito específico. Em situações feias, Deus faz com que o feio se transforme em algo bonito. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, inclusive a situação feia, o momento ruim, a dificuldade, Ele transforma em algo bom. A Bíblia diz que tudo está servindo ao seu plano. Por isso, se você passar pelo sofrimento, pela dificuldade, por esse momento feio, com a atitude certa, por essa dificuldade, confiando que Deus está no controle,
então Deus fará com que algo feio se transforme em algo bonito. Deus tem o poder para realizar isso. Mesmo que você diga, eu não creio que Deus possa estar comigo, olha como as coisas estão más. Olha quanta coisa feia aconteceu comigo do ano passado para cá. Olha como está o meu casamento está feio. Minha saúde está feia. Eu não me sinto bem. Se você colocar a sua confiança em Deus, Deus pode transformar esse momento feio em um momento glorioso, em um momento bonito. De momentos feios, subimos de nível. De momentos de dificuldade, de momentos onde o nosso coração, fica na mão. Em momentos que nos desesperamos, Deus usa aquele momento para que venhamos subir de nível, para ouvirmos a voz de Deus com clareza, porque em momentos bons estamos distraídos, em momentos bons estamos encantados, em momentos bons estamos relaxados. Davi disse no Salmos capítulo 4, verso 1, Deus, você me ampliou, me esticou na minha angústia. Olha que tremendo. Na minha angústia, no momento feio, o Senhor me ampliou, eu cresci. No momento da minha angústia, no momento onde o meu coração veio parar na boca, naquele momento, o Senhor me ampliou. Foi fugindo de Saul que Davi amadureceu. Foi fugindo de Saul que Davi teve que confiar totalmente no Senhor, que teve que vigiar, teve que confiar em homens que ele não conhecia, teve que enfrentar perseguição, inveja, tantas difamações. Foi nesse momento que ele se tornou o rei. Não era rei ainda, mas foi no momento feio que Deus estava forjando o caráter de um rei. Deus estava forjando a integridade de um rei. Deus estava forjando o homem segundo o coração dele. Se não houvesse os momentos difíceis, será que eu e você teríamos nos encontrado com Deus? Se tudo fosse às mil maravilhas, será que nós estaríamos hoje aonde nós estamos? A maioria de nós não vem a Cristo por meio do amor ou pelo convencimento apenas. A maioria vem porque está passando por uma situação difícil. É por isso que a Bíblia fala do engano das riquezas, porque as riquezas elas podem, acolchoar as dores da alma, interter com os desejos cumpridos do coração e acaba esquecendo de que existe um Salvador, de que existe um Deus que luta e que batalha por nós. A nossa dependência de Deus, ela é espremida em lugares de esmagamento. Ela é exposta em momentos feios. Em Gênesis capítulo 29, verso 25 diz: ao amanhecer lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que o Senhor me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para o Senhor? Porque o Senhor me enganou. Você conhece a história de Jacó? Jacó tinha fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo. Ele foi parar na casa de Labão, que era seu tio. E lá ele começou a trabalhar para Labão. E ele conheceu uma mulher muito bonita chamada Raquel, filha de Labão. E ele disse: eu vou fazer um acordo com você. Labão disse: eu vou dar uma das minhas filhas para você casar. E Jacó disse: eu quero Raquel. Então foi feito um acordo entre eles e Jacó trabalhou 7 anos para Labão por Raquel. No dia do casamento, as luzes apagadas, Labão coloca a filha mais velha para passar a noite com Jacó. Quando Jacó acorda pela manhã, ele não vê Raquel.
ele vê a filha mais velha de Labão, que é Lia. A Bíblia diz que Lia era uma mulher que não agradava a Jacó. É por isso que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que Raquel era muito bonita, uma mulher formosa. E quando Jacó acordou e viu Lia, ele ficou enfurecido, foi a Labão e disse: eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me deu Lia. E então Labão disse: é costume da nossa gente que a filha mais velha, ela se case primeiro. E Jacó teve que fazer um segundo acordo para trabalhar mais 7 anos em favor de Raquel. O que acontece com a gente quando oramos por Raquel e recebemos Lia? Nós esperamos uma coisa e vem outra. São nesses momentos onde a gente não entende o que acontece, oramos por uma coisa e recebemos outra, que muitas vezes o desânimo recai sobre a nossa alma, o abatimento vem sobre nós. São nesses dias feios que aprendemos a confiar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que pode parecer, sabe, essa provação que você está enfrentando agora pode parecer muito longa, pode ser muito distante a esperança de você sair disso, mas são nesses momentos que Deus está forjando você, são nesses momentos que Deus está trabalhando na sua vida. É nesse momento que Deus está querendo restaurar a tua vida, resgatar você de um lugar de perdição. Eu ouvi um lindo testemunho a respeito de uma mulher que estava perdendo o seu casamento e as coisas estavam feias, indo de mal a pior, e ela já sem esperança, ela olha para aquela situação feia e o Senhor disse a ela: me adore, porque eu vou mudar essa situação. E ela começou a orar, ela começou a adorar o Senhor, e mesmo o marido dela fazendo coisas terríveis contra ela, ela adorando o Senhor, ela louvando o Senhor, e ela já vendo pela fé a transformação. Chega um momento que o marido dela tem uma experiência com Deus. E quando o marido dela tem uma experiência com Deus, então ele e ela são restaurados. E aquela situação feia se transforma numa situação bonita, porque Deus tem o poder de restaurar as coisas. Assim como foi com Jacó. Naquela situação que ele orou por Raquel, mas recebeu Lia, ele entendeu que havia um plano de Deus e que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele precisava confiar no Senhor e apenas ter paciência. Essa paciência que às vezes a gente não tem, mas ter a paciência de que aquele momento iria passar. Você sabe que quando você recebe promessa de Deus, geralmente a promessa, ela fala de algo grande, mas o que você está vivendo parece algo tão distante da promessa, tão distante daquilo que Deus prometeu para você. Mas se você começar a olhar para o futuro com olhos de que Deus está trabalhando na sua vida, de que Deus está no controle e que Deus, por meio dessa situação feia que você está vivendo agora, Ele vai transformar em algo bonito. Talvez você diga assim: eu não sei como que Deus vai transformar isso em algo bonito. Deus vai, porque Ele tem meios que você não pensou. Ele tem maneiras que você não pensou e Ele tem todo o poder de transformar a sua realidade. Eu tive um testemunho que eu recebi de um empresário que ele quebrou de ficar em extrema necessidade, porque quando alguém quebra, é pior do que alguém que não tem nada, porque ele, além de não ter nada, ainda ele está devendo muito, e essa era a situação desse empresário. E Deus começou a trabalhar na vida dele de tal forma que começou a levantar novamente a sua vida. Deus começou a colocar alguns clientes, começou a dar uma visão nova para ele. E ele começou, sabe, um pequeno espaço, advogando,
e aos poucos ele foi conquistando espaço. Hoje é uma das maiores firmas de advocacia do Brasil, é meu amigo pessoal. E ele me contando no testemunho dele que Deus tirou ele do pó. Ele chegou a comer, a morar na rua, porque não tinha dinheiro para pagar, sabe, um hotel, um motel para passar uma noite. A condição dele era terrível. No final das contas, até o carro que ele tinha, ele teve que entregar por uma dívida. E quando estava lá, no fundo do poço, sabe, no fundo do poço, Deus transformou a situação. Essa situação que era feia, Deus transformou em algo bonito. Hoje, ele é um mega empresário, é também um grande advogado, certo? E eu quero dizer exatamente isso para você. Deus pode mudar a tua história. Deus pode pegar algo feio e transformar em algo bonito. Deus tem o poder de mudar todas as coisas. Confie no Senhor. Confie no seu poder. Ele pode tudo. Ele pode transformar essa situação que é feia hoje em algo bonito. Você crê? Eu acredito. Amém? Escreve aqui nos comentários. Deus vai transformar a minha situação. O que era feio vai ficar bonito. Amém? Talvez você diga, não, profeta, não tem o que pode acontecer na minha vida. Pode. Deus pode. Deus pode, Deus pode. Talvez não seja uma obra para mim, nem para você, mas Deus pode transformar algo feio em algo bonito. Eu creio. Amém? Eu creio, Deus pode todas as coisas. Por isso, escreve aqui nos comentários, e se você recebe essa palavra, que Deus, eu estou sendo profeta na tua vida, que Deus vai transformar o que é feio em algo bonito, você vai compartilhar essa palavra agora com 7 pessoas. Você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas em nome de Jesus. E se você me acompanha pela Bandeirantes, vai no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a seguir as orações. Você vai ver que Deus vai transformar o que é feio em algo bonito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho um recado importante, aliás, 2 recados importantes. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando por todos os doentes. É o 3º domingo que eu faço isso, de impor as mãos sobre os doentes e orar sobre os doentes. Eu convido você que está doente a estar conosco. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? E o meu segundo anúncio é que amanhã, às 6 horas da manhã, eu tenho um recado muito importante, principalmente por pessoas que amam oração. Amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho um recado que pode transformar aquilo que é feio em algo bonito. Por isso, vem estar com a gente amanhã, 6 da manhã, não falha. Você que gosta de notícia nova aí, você que sabe, quer saber o que é, amanhã, 6 da manhã, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então aguarde, porque o que Deus lhe prometeu está a caminho. Você crê nisso? O que Deus lhe prometeu está a caminho? Eu creio nisso. Pegue aí como palavra profética sobre a tua vida. E você que não é aluno da Academia Quino Global, se torne hoje nosso aluno, até porque vai ter direção profética hoje à noite. Não perca, você que é meu aluno, 20 horas, vai ter direção profética na Academia Quino Global. Não perca. Quer ser meu aluno na academia? Quer crescer espiritualmente? Quer receber direção de Deus para a tua vida? Então vem estar com a gente. Aqui na descrição desse vídeo tem 2 links, um com o meu site e o outro com o link da academia. Clica no link da academia e não perca hoje às 20 horas, direção profética ao vivo, vai te abençoar muito. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou com 7 pessoas, compartilhe agora, em nome de Jesus. E lembrando a todos que às 10 horas da noite de hoje, eu estarei fazendo a 2ª oração pelos filhos. É algo que Deus colocou no meu coração, fazer uma oração pelos filhos, e eu estou fazendo isso. Então hoje, às 10 horas da noite, aqui no meu canal, vai ter o 2º dia de oração pelos filhos. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Eu direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Já colocou aqui? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui. Cada necessidade, cada problema, cada desafio. Cada pessoa, meu Deus, que está lutando por algo, que está no meio de uma situação feia, que está num momento, Senhor, de impasse, de indecisão. Pessoas, meu Deus, que precisam de uma resposta, que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção. Eu oro no nome de Jesus Cristo e peço um milagre sobre cada pedido de oração. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca-os com o teu poder agora. Toca-os com a tua graça e toca-os com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus agora para que todo tipo de amarra espiritual, todo vício, toda pessoa que está num relacionamento errado, toda pessoa, meu Deus, que está enfrentando lutas com o marido, lutas com o filho, lutas no trabalho, eu oro agora para que essa perseguição caia por terra. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que toda amarra espiritual, toda ação ou governo maligno que está, de alguma maneira, manipulando uma situação, trazendo confusão, trazendo afastamento, que esse mal caia por terra em nome de Jesus agora. Senhor, toque-os com o teu poder, liberte-os. Liberte-os de toda amarra, liberte-os de toda confusão e que essa pessoa receba o toque divino, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Senhor, quebra as muralhas, desfaz agora, Senhor, o laço do inimigo e que essa pessoa receba o toque divino agora em nome de Jesus. Senhor, tira completamente toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, feridas na boca, feridas nas pernas, trombose, qualquer tipo de problema, Senhor, que cause feridas, eu oro pela cura e pela restauração. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Jesus, pelas tuas feridas nós fomos sarados e nós cremos que o Senhor foi ferido para que nós fôssemos curados. Por isso eu declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Oro para que a presença de Deus encha a vida dela, a presença de Deus encha a casa dela, a presença de Deus dê estratégias a ela, a presença de Deus traga vida aonde não há vida e que toda situação feia se transforme em algo lindo, extraordinário, glorioso, bonito, porque o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que muda realidades, o Senhor é Deus que muda cenários e no nome de Jesus Cristo nós declaramos que mudanças estão no teu caminho a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, tua casa e tudo que estiver ligado a ti e que toda opressão espiritual saia em nome de Jesus, toda ação maligna saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda esta casa, guarda essa família, guarda o amanhã dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê que bênçãos de Deus estão no teu caminho? E que certamente Deus está trabalhando para transformar algo feio em algo bonito? Então quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou falar para você, eu vou trazer uma notícia poderosa para você e que certamente vai te abençoar. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nessa vida, família, negócios e sonhos. Que o Senhor intervenha de uma forma poderosa nessa família, que haja salvação, que Atos capítulo 16 se cumpra nessa casa. Oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor proteja os filhos, o Senhor proteja o casamento, o Senhor guarde a entrada e a saída, e o Senhor traga um refrigério sobre essa casa. Tira todo o cansaço, Pai, tira toda a exaustão, tira toda a tristeza, toda a angústia. E no nome de Jesus nós oramos também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus Cristo levou todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Cremos na cura por meio de Jesus Cristo. Por isso declaramos saúde total e completa. Dizemos ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos à alergia, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos ao zumbido no ouvido, renda-se ao nome de Jesus. Dizemos a todo problema hormonal, a todo problema na tireoide. Dizemos a todo problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Oro também pela coluna dessa pessoa, para que sare totalmente no nome de Jesus. Meu Deus, e toda pessoa que perdeu o seu foco em Deus, toda pessoa, meu Deus, que acabou se distraindo, toda pessoa que o inimigo tem, de alguma maneira, cegado o entendimento dela, para ela se entregar ao propósito do Senhor, que nesse momento seja quebrado todo encantamento, toda cegueira seja arrancada no nome de Jesus. Meu Deus, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em cada lar. O Senhor é bem-vindo aqui aonde estamos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa escolha diariamente de ser feliz. Aí você diz assim, como assim? Escolher ser feliz, sim. Independente de qualquer coisa, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha que precisamos fazer diariamente. A felicidade, ela não acontece automaticamente. É uma escolha. É uma escolha do dia a dia. É algo que você tem que escolher. Eu vou ser feliz. Independente do que eu estiver passando, eu vou ser uma pessoa realizada em Deus. Deus é bom, está na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem me sustentado. Esses dias eu ouvi uma declaração, eu achei assim muito interessante. A pessoa disse, você já agradeceu de você ter um carro, poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E daí essa pessoa fez toda uma descrição de quando ela não tinha carro. Aí tinha que, passar muita dificuldade, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, tinha que ir a pé para o serviço. Depois melhorou um pouquinho de vida, começou a ir de ônibus, e quando começou realmente a ganhar dinheiro, pôde comprar o seu carro. E essa pessoa, ela é tão agradecida a Deus de ter um carro, que toda vez que ela entrava no carro para ir para o trabalho, ela dizia, Jesus, obrigado, porque eu estou indo com essa bênção que o Senhor me deu. Às vezes, o que para alguns é comum, para outros é uma dádiva, é algo extraordinário. E nós precisamos começar a ver a nossa vida por esse lado. Porque o ser humano, ele é intragável, e quanto mais ele vê, ele mais quer. E os comparativos existem. Eu falei isso na oração anterior que nós fizemos, que quando o homem se compara, ele já começa a ser roubado na sua prosperidade. É por isso que nós temos que entender o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo.
Por que o diabo mostrou? A Bíblia diz que ele mostrou. Então, imagina comigo, uma visão 3D de reino, de prosperidade, de riqueza, do melhor dessa terra. Foi isso que o diabo mostrou para Jesus. E Jesus, ele não se dobrou ao que o inimigo mostrou para ele. Ele se manteve na sua posição. Sabe, sempre vai haver coisas na nossa vida que o inimigo vai tentar mostrar para trazer uma comparação em relação à sua vida. Porque o objetivo dele não é mostrar as coisas para você, é te entristecer. Não que você não possa olhar as coisas, não, você pode olhar, você pode ver o que Deus tem para a sua vida. Mas você não pode esquecer que felicidade é uma escolha, independente do que você tem, independente do que você não tem, independente do que você acessou, independente do que você não acessou ainda. Então, se você não decidir como vai viver, as circunstâncias vão decidir por você. É por isso que eu volto a dizer, ser feliz é uma escolha. E nós temos essa escolha por causa de Jesus na nossa vida. Jesus nos dá essa escolha de ser feliz, de ser pessoas felizes. Somos livres. Não estamos mais subordinados às condições, às intempéries aqui desse mundo. Estamos ligados a uma fonte sobrenatural que é Deus, que é a sua palavra. Deus tem promessas incríveis. No Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Já no começo, ela tem uma continuação que eu já vou falar. O favor dura a vida toda. Você sabe que o maior medo de uma pessoa que não serve a Deus é que aquilo acabe. Então eu já ouvi muita gente dizendo assim, aproveita o momento. Tá surfando numa onda de prosperidade, de riqueza, aproveita o momento, porque isso aí vai passar. Aí as pessoas dizem assim, tudo na vida tem seus altos e baixos. Aí alguns pegam a vida do jogador de futebol, né, que começa a ganhar dinheiro, tem aquela ascensão e depois quando se aposenta, aí baixa de vida. Bem, a Bíblia diz que a promessa de Deus é que o favor dele dure toda a sua vida. Ou seja, é de glória em glória, meu irmão. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. A Bíblia não fala de uma diminuição. A Bíblia não está falando de um limite. A Bíblia está dizendo que você vai aumentar mais e mais. É um favor que vai durar a vida inteira. Olha que coisa tremenda. É por isso que Davi também declarou, porque assim, eu sou muito de linkar um versículo no outro. Como eu leio muito a Bíblia, então eu tô muitas vezes falando um versículo, já me vem outro na cabeça. Davi disse assim: eu fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando o pão. O que Davi estava dizendo é, o favor dura, desde quando você é novinho até quando você ficar nos teus últimos dias aqui nessa terra. O favor de Deus é diferente do favor desse mundo, porque assim, no mundo, para você permanecer na alta onda, para você permanecer indo bem e crescendo cada vez mais e prosperando, você não pode parar um minuto. Porque o mundo, atrás de você, tem um rolo compressor, que se você parar, você está perdido. Então você tem que estar sempre correndo, tem que estar sempre agitado. Só que com Deus, o favor dele, está escrito aqui, dura a vida toda. Meu Deus, essa é uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Declare aí nos comentários, o favor de Deus vai durar toda a minha vida. O favor de Deus vai durar quando você tiver 40 anos, quando você tiver 50 anos, quando você tiver 60 anos, quando você tiver 70 anos, até quando você for bem velhinho, né, que vai estar ali tentando levantar, né, da cadeira para dar alguns passos. O favor de Deus vai estar sobre a tua vida, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. O favor de Deus vai durar toda a sua vida. É uma promessa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem ser felizes.
E esse versículo continua dizendo assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a tristeza, o choro, sabe, aquele momento de decepção, de traição, aquilo dura pouco tempo, porque logo, logo já vem a alegria. Então, por que eu vou me abater se logo, logo vai vir uma boa notícia? Por que eu vou viver preocupado se logo, logo Deus vai me abrir uma porta? Gente, é coisa mais tremenda a operação de Deus na nossa vida. Já teve dias que eu pensei que era o fim do mundo para mim. E de repente, sabe, você dá uma cambalhota e Deus abre não uma portinha pequena, mas um portão para você, da graça divina. E você vai do zero, sabe, ao 100, numa fração tão ligeira, tão rápida, que é a bondade de Deus se manifestando na tua vida. É a mão do Senhor tocando em você. A vida não vai ser perfeita, claro que não. Vai haver atrasos, vai ter, como eu disse, traições, decepções. Se vamos ser felizes, temos que ser felizes de propósito. Eu tenho que ser feliz, é uma escolha. Eu vou viver alegre, eu vou viver feliz, eu vou crer no dia da alegria do Senhor. Eu tenho que crer, eu não posso, sabe, aceitar com que o inimigo ele coloque confusão na minha cabeça, pensando que eu nunca vou ter, que eu nunca vou conseguir, que tudo é difícil, que os outros têm, que eu não vou conseguir ter, que os outros compram, eu não posso comprar, sabe, me sentindo cada vez menor. Você tem que abandonar esses pensamentos, você tem que escolher ser feliz. Não, Deus prometeu para mim alegria, então é isso que eu vou viver, alegria, porque logo, logo Deus vai mudar todas as coisas. Eu ouvi um testemunho a respeito de um jovem que estava jogando basquete com um amigo dele, e de repente ele disse: olha, eu vou ter que ir lá, porque eu tenho quimioterapia agora. E daí esse amigo dele disse assim: mas vem cá, você nunca me falou que você estava fazendo quimioterapia? Ele disse: eu estou indo para o 3º ano, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Ele me deu uma esposa linda, me deu uma filha linda e a minha vida é perfeita. Deus tem me sustentado e estou indo para o 3º ano. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E quando você mantém, apesar das circunstâncias, você mantém alegria, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus não perdeu o controle de nada, que Ele sabe tudo e que o seu favor está sobre você, você muda a forma como você vê as coisas. Davi enfrentou todo tipo de oposição, exército tentando detê-lo, pessoas caluniando ele, seu próprio sogro, que sogro, hein? Tentando matá-lo, mas mesmo no meio das suas lutas ele disse: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar. Independente de qualquer coisa, alegre-se. É por isso que lá em Filipenses está escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4. A alegria está em toda a carta de Paulo aos Filipenses. E aonde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Ele estava numa masmorra de uma prisão. Ele estava com seus pés e seus braços presos em uma prisão mal cheirosa, com pouca iluminação, pouca vida, pouco tudo. E ele estava em todo momento dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele escrevia: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É tremendo. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós começarmos a olhar com os olhos de Deus, tudo vai mudar. Sabe por que você não muda de vida? Porque está faltando alegria. A alegria te dá ânimo,
A alegria, ela te dá a capacidade, sabe, de você tomar uma decisão: eu vou mudar, eu vou sair daqui, eu vou melhorar. As coisas amanhã para mim vão ser melhores. Você não vai deixar com que a tristeza, o abatimento tome conta e domine o seu coração. Davi declarou pela fé: apesar da oposição serei feliz, apesar das pessoas mentirem sobre mim, eu ficarei feliz, apesar da minha família não acreditar em mim, eu vou viver esse dia feliz. Nós não podemos fugir das circunstâncias negativas da vida, mas uma marca de maturidade é quando você pode ser feliz mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito. Isso é maturidade, é saber que tudo vai ficar bem, é saber que Deus, sabe, não perdeu o controle, que está cuidando de todas as coisas e que tudo vai melhorar e que Deus está na nossa vida e que a sua bondade e a misericórdia nos cercam a cada manhã e que certamente vamos receber boas notícias. Hoje mesmo eu declarei uma palavra que Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando que muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Aí você diz assim: puxa, mas isso é otimismo, isso é palavra de motivação. Não, porque eu me apoio na palavra de Deus, certo? Eu me apoio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem sempre favor preparado para a minha vida. Então eu sim vou viver nos próximos dias o melhor de Deus. Você vai viver nos próximos dias o melhor de Deus. Muita coisa boa vem por aí. Você crê nisso? Então se alegre, pare de reclamar. Pare de ver a vida de forma negativa. Davi disse no Salmo 144, felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Nós temos um Deus grande, forte, poderoso, que está lutando as nossas batalhas. Como que vamos viver tristes? Como que vamos viver cabisbaixos? Como que eu vou pensar que eu sou derrotado? Como que eu vou pensar que as coisas não vão melhorar se eu tenho um Deus na minha vida que me cuida, que me sustenta, que está a todo momento trabalhando em favor de mim, da minha casa, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a mim, um Deus que está cuidando de tudo que diz respeito a você. Por isso, escolha ser feliz. Eu encerro essa palavra dizendo que uma das maneiras de honrarmos a Deus é vivendo felizes. Você não pode controlar como as pessoas se tratam, mas você pode controlar como elas respondem. Você sabe que o objetivo muitas vezes de um narcisista, o objetivo de uma pessoa perturbadora, sabe, que está atacando você, o objetivo dela é fazer você ter uma atitude errada. As pessoas querem ocasião contra nós. Mas quando a gente decide, eu escolho ser feliz, eu não vou me importar com isso, eu não vou deixar isso me entristecer, eu não vou ficar abatido com isso. Então, você tem a vitória sobre toda a maldade que estava forjada e preparada contra você. Já parou para pensar que tem gente que está preparando ocasião contra você e tudo que quer é que você caia na rede que foi preparada, na armadilha que foi preparada para você? Preste muita atenção nisso, porque isso é poderoso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um breve testemunho aqui. Um testemunho que nós recebemos da Silvanira, é o nome dela. E ela escreveu assim: a paz. Eu tinha muitas alergias alimentares, tudo que eu comia me causava dores e minha alimentação era bastante restrita. Eu tinha muita dificuldade de comer carne vermelha. Já há muito tempo acompanho as orações e o Senhor sempre ora por alergias. Eu não sabia que estava curada, mas em fevereiro deste ano descobri que fui curada. Sou grata, profeta. Toda honra e glória a Deus. Amém, Silvanira. Olha que tremendo. Tinha alergia à carne vermelha e Jesus Cristo a curou. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que nele nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele tem o poder de mudar nosso futuro, tem o poder de mudar a nossa história. Imagina, ela nem podia comer churrasco, né? Então Deus está proporcionando
isso para ela hoje. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Eu quero convidar você hoje à noite. Nós vamos ter o segundo dia do nosso seminário de intercessão profética. Ontem foi maravilhoso e hoje não vai ser diferente. Hoje vai começar às 19 horas. Então não perde. Não perde porque vai ser uma grande bênção. E se você se inscrever para a Academia Kingdom, você não apenas vai participar do seminário, como você vai pegar 2 podcasts exclusivos, onde nós estamos falando sobre intercessão. Então não perca, viu? Tem muita coisa boa aí que você vai aprender. Ontem foi tremendo e hoje não vai ser diferente. Se você quer se inscrever, tem um link aqui na descrição do meu vídeo, da Academia Kingdom. É só clicar ou ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar. Eu tenho 18 livros escritos. Estou indo para o 19º. Só que como o 19º é o Café com Jesus 2, então ele está levando um pouco mais de tempo para ser escrito. Por isso que eu não estou lançando nos últimos meses. Mas esse livro aqui, o Café com Jesus, ele vai dar, orientações frescas para te abençoar todo santo dia. Se eu fosse você, eu adquiriria esse livro. Muitas pessoas adquiriram esse livro para dar de presente para os seus amigos, para funcionários, enfim. Você também pode adquirir. Amém? Vai ser uma bênção. Bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e depois compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra, escolha ser feliz. Escreve aí nos comentários, eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz, essa é a minha decisão diária. Eu decido ser feliz, eu decido ser uma pessoa plena, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Apresento todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e pedimos um milagre, Pai, sobre cada petição, sobre cada lágrima que foi derramada ao escrever essa mensagem. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, a Tua intervenção. Toda pessoa, Pai, que tem enfrentado traições, decepções, ajude-a a se levantar. Toda pessoa que está numa depressão, que está angustiada, que está sendo oprimida, eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor é a força dela. A alegria do Senhor é a força dela, ela vai se levantar. Esse mal, essa depressão não vai mais segurar ela numa cama. Essa tristeza não vai mais abater ela. Por isso eu quero declarar que essa pessoa vai voltar a sonhar, essa pessoa vai voltar a crer, essa pessoa vai querer viver o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai dar novos planos, novos projetos a ela e o seu estado posterior será muito maior do que o anterior. Eu quero declarar que grandes mudanças estão vindo para a vida dela, no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor está surgindo na tua vida, no teu caminho, em forma de oportunidades, em forma de pessoas que vão encontrar o teu contato. Nesse exato momento, há pessoas falando a teu respeito, pessoas que estão falando de bem, pessoas que estão abrindo oportunidades para você, pessoas que vão lhe procurar. Eu quero declarar em nome de Jesus que está surgindo no teu caminho a luz da manifestação da justiça de Deus, e toda injustiça cai por terra agora, toda perseguição cai por terra, todo ataque do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa está por terra, toda irritação, toda opressão está por terra agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a casa dela, para a família dela, para os negócios dela, para os projetos dela, no nome de Jesus. Tira, Pai, todo o peso que essa pessoa sente. Tira toda a opressão, todo o cansaço, todo o desânimo. E que venha sobre ela a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Seja curado, seja sarado agora, no poder e na autoridade de Jesus. Oramos para que os casamentos sejam restaurados, para que as brigas, o desrespeito, a gritaria, a confusão, as palavras de baixo calão cessem dentro dessa casa, e que essa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar onde a presença do Espírito Santo tenha toda a liberdade. Senhor, une a família, une o casal, une os filhos. Senhor, que essa família seja uma família que tema o Senhor. Meu Deus, dá propósito para os filhos, dá propósito para essa pessoa, no nome de Jesus. Toda dor de ouvido, renda-se a Jesus Cristo agora. Todo zumbido nos ouvidos, cesse no nome de Jesus. E eu libero palavras de vida, de paz, de bênção, de prosperidade, de salvação nessa casa, no nome de Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, por toda vez que murmuramos. Te pedimos perdão por todo o caminho errado na nossa vida. E nos alinhamos ao teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, eu abençoo sua casa. E eu oro pela transformação total e completa dessa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito. Amanhã estaremos no 10º dia. E amanhã eu te aguardo às 6 horas da manhã aqui. E se você quiser participar hoje do seminário, não perde a tua oportunidade. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.